Bom, pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, vamos agora iniciar a nossa segunda palestra com o professor Felipe Teixeira. O professor Felipe Teixeira ele é advogado tributarista e consultor corporativo, mestrando em Direito pela Unicristos, em Direito Corporativo, MBA em Contabilidade e Direito Tributário, pós-graduado em Contabilidade e Planejamento Tributário, pós-graduado em ICMS, possui também mais de 15 anos de experiências em causas e planejamentos tributários e societários, com atuação nas esferas administrativa e judicial. Ele é professor de pós-graduação do IPOG, da Unifor, Unicristos, FCDL e sócio da Altran Nunes e Teixeira Advogados. Então, o professor Felipe Teixeira vai nos explanar sobre os aspectos técnicos e jurídicos do DIFAL. Professor, seja muito bem-vindo. Fica à vontade, o momento é seu. Agora sim. Pessoal, boa tarde a todos vocês aqui que estão presencialmente. Já estou aqui advertido que não posso me mexer muito. Boa tarde também para quem está nos assistindo pelo Instagram. Primeiro, agradecer o convite aqui do CRC Ceará. É a primeira vez que eu palestro no CRC, no Conselho de Contabilidade do Ceará. Agradecer aqui ao contador Francélio Cavalcante pelo convite para falar para vocês essa classe que eu tenho tanta proximidade, né? Apesar de não ser contador de formação, me sinto um pouco contador em função de tantos amigos que fiz no decorrer desses anos atuando na área tributária. Eu estava ouvindo aqui o professor Luiz falar e pensando ali, até comentei com o Francélio, alguém falou aqui em empreendedorismo, né, em risco. Mas, gente, ser empresário nesse país é uma missão, não é não? Ao tanto de norma, e aqui a gente está falando só de norma trabalhista, norma a ser seguida por quem desenvolve aí o setor pessoal, mas aí tem setor contábil, setor fiscal, setor societário, e o cliente muitas vezes quer que vocês, contadores, abarquem todas essas áreas e abarquem com muita qualidade. Então, realmente, se não tiver atualização constante, não tem como ir para frente. Por isso que eu parabenizo a todos que estão aqui presentes e também quem está nos assistindo pelo Instagram. Pois bem, minha gente, a gente veio falar hoje de um tema. Quem que é do setor fiscal aqui? Quem que atua na área fiscal? Só você, ali também, ali, aqui, todo mundo da área fiscal. A gente veio tratar de um tributo que, na minha opinião, na opinião de muitos tributaristas, é o tributo mais complicado do nosso sistema tributário, que é o ICMS. Nós viemos falar especificamente sobre o ICMS DIFAL, que foi criado pela emenda constitucional, previsto na emenda constitucional 87 de 2015. Antes da gente propriamente entrar no assunto, queria pedir para vocês me seguirem. Aliás, os slides que eu vou utilizar nessa palestra estão disponíveis lá no meu Instagram, no meu perfil, lá no link que tem na bio. Vocês podem clicar e baixar os slides que eu vou usar aqui para a gente conversar sobre esse tema, tá? Também convido vocês a seguirem as redes sociais do escritório do qual eu sou sócio, o escritório Altran Nunes e Teixeira. Lá também nós postamos notícias de várias áreas do direito, tributário, societário, trabalhista também. Então convido vocês a nos conhecerem melhor no nosso site e nas nossas redes sociais. Bom, ultrapassado agora esse merchan, né, minha gente? Deixa eu falar para vocês. Vocês lembram como era uma operação interestadual com a mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do ICMS, antes da emenda 87 de 2015? Quando um não contribuinte do ICMS, um consumidor final não contribuinte, aqui no estado do Ceará, adquiria uma mercadoria do estado de São Paulo, a Constituição Federal previa que o ICMS dessa operação, mesmo sendo uma operação interestadual, como envolvia um consumidor final, o ICMS era devido integralmente ao estado do estabelecimento remetente da mercadoria, ao estado de São Paulo. Então, o que acontecia? Quando uma empresa lá de São Paulo vendia para um não contribuinte aqui no estado do Ceará,
o Estado de São Paulo ficava com o ICMS na alíquota cheia, a chamada alíquota interna, 18%. E o Estado destinatário, onde estava situado o consumidor final, ficava chupando o dedo, né? Sem nenhum centavo de ICMS. Agora vejam, pessoal, nós aqui no Norte e Nordeste, nós somos tradicionalmente estados consumidores, enquanto os estados do Sul e Sudeste são os estados produtores. E o que acontecia? Era um ciclo vicioso. Continuava vendendo para o consumidor final aqui, a gente só compra mais do que vende para lá, e essa desigualdade econômica que já existe há séculos entre Nordeste, Norte, Sul e Sudeste, ia se agravando com essa previsão constitucional de que o ICMS, quando houvesse uma venda interestadual para um consumidor final, era devido integralmente ao estado do estabelecimento remetente. Essa situação piorou com o advento da internet e do chamado e-commerce. Veja que antigamente era mais difícil a gente conseguir comprar uma mercadoria proveniente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Hoje não. Hoje você entra na internet, né, no Amazon, no Mercado Livre, na Americanas.com, Submarino, enfim. Tem vários sites que a gente pode utilizar para comprar o que a gente quiser pela internet, e muitas dessas mercadorias ainda vêm do Sul e Sudeste. Aí piorou a situação com o e-commerce, porque mais gente aqui dos estados do Norte e do Nordeste passou a comprar mercadoria do Sul e Sudeste. Eu não sei se vocês lembram, mas o desespero dos estados aqui do Norte e Nordeste era tão grande em relação a essa partilha do ICMS, que não existia, né? Era tudo para o estado remetente, que foi criado o chamado Protocolo 21. Alguém lembra desse Protocolo 21? Que só prejudicava, na verdade, o consumidor. Porque o que acontecia com esse Protocolo 21? Eu comprava uma mercadoria do estado de São Paulo, era cobrado 18% de ICMS nessa operação, que ficava todo para o estado de São Paulo, e quando a mercadoria chegava aqui no estado de Ceará, na fronteira, o estado queria uma diferença de ICMS. Então, quem pagava duas vezes era o consumidor, pagava a alíquota cheia e pagava quando entrava aqui. Senão o Estado não liberava a mercadoria, era uma confusão com a transportadora. E eu digo que quem pagava era o consumidor, porque a gente sabe que o ICMS é um tributo indireto e, no final das contas, quem arca com o seu custo é o consumidor final. Pois bem, diante desse cenário, gente, e isso envolve a chamada guerra fiscal, né, entre os estados, diante desse cenário, os estados do Norte e Nordeste, que são os estados consumidores por excelência, eles começaram a fazer pressão no Congresso para mudar essa realidade. Olha, está inviável a situação. Agora, com o e-commerce, todo mundo comprando pela internet, vocês, estados aí do Sul e Sudeste, vão ficar cada vez mais ricos e a gente cada vez mais pobre. Foi nesse cenário que foi editada a Emenda Constitucional 87 de 2015. E mudou isso. Por quê? Essa emenda previu uma repartição diferente desse ICMS. A partir da emenda 87 de 2015, quando eu, consumidor final aqui do Ceará, compro do estado de São Paulo, o estado de São Paulo, o remetente lá da mercadoria, destaca na nota fiscal o ICMS da alíquota interestadual, que no caso de São Paulo é 7, né? E quando chega aqui no estado do Ceará, é cobrada essa diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, que é 18%. Na verdade, esse ICMS é pago antes pelo remetente por meio de GNRE, né? Aí as coisas começaram a melhorar. Opa, agora está melhor. Tanto é que essa emenda constitucional aí de 2015, ela foi prevendo um escalonamento dessa divisão. Agora não, agora em 2022, realmente já fica os 11% para o estado do Ceará integralmente, mas no início não era, foi prevendo aí uma escadinha, né? Primeiro fica com 40%, depois 60%, depois 80%, até chegar em 100% do valor do ICMS correspondente à diferença entre alíquotas. Agora vejam, a Constituição Federal, é importante dizer isso, ela não cria tributo,
Não cria. O que ela prevê é a possibilidade dos entes tributantes, no caso a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, criarem tributos. Se vocês forem analisar, por exemplo, o artigo 155 da Constituição, ele nos diz claramente que cabe aos estados instituir tributos sobre. Então, a Constituição prevê lá, elenca o rol de fatos geradores de tributos do Estado, como é o caso da circulação de mercadorias, como é o caso da propriedade veicular automotora, como é o caso da doação e da causa-mortes, e diz, compete aos estados instituir esses tributos. Agora vejam, quando foi promulgada essa emenda 87 de 2015, os estados ficaram eufóricos, né? Vamos logo começar a cobrar esse ICMS de FAO, essa diferença que a Constituição agora autorizou a nós, estados destinatários, cobrar. Só que eles cometeram um erro crasso, que foi um erro de procedimento, pessoal. Eles quiseram cobrar o tributo, e aliás cobraram até o final de 2021, por meio do chamado Convênio ICMS 93 de 2015. Um convênio editado pelos estados no âmbito do CONFAS. E aí esse convênio previu uma série de coisas, né? Quem era o sujeito ativo, sujeito passivo, a base de cálculo, como é que ia ser pago, enfim, tudo. Só que tem um detalhe. A Constituição Federal, ela nos diz que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais de direito tributário. Inclusive no que diz respeito à definição de tributos, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota. Vejam, a Constituição diz que isso cabe à lei complementar e não a um convênio, que não é lei. Convênio é diferente de lei, muito menos lei complementar, né? E esse trâmite, como nós já vimos, não foi observado pelos estados na hora de começar a cobrar o DIFAL, logo depois da edição da emenda 87 de 2015. Pois bem, os contribuintes atentos, no caso foi a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, opa, tá errado. Esse DIFAL, que foi previsto na emenda constitucional 87 de 2015, não pode ser cobrado por convênio. Está errado isso aqui. Vocês estão aqui desrespeitando um fluxo estabelecido pela Constituição. Primeiro tinha que ter tido uma lei complementar regulando a cobrança do DIFAL, para depois, então, os estados poderem editar as suas leis locais autorizando a cobrança desse DIFAL previsto na emenda 87. Não foi isso que aconteceu e a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico foi direto ao STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5469, reclamar exatamente isso. Ora, não podia isso aqui ter sido cobrado por convênio. Esse convênio STF, ele é inconstitucional, porque a Constituição, ela diz que para cobrar o tributo, no caso o ICMS de FAO, prescinde lei complementar. É necessária a edição de lei complementar federal, traçando as regras gerais dessa cobrança. Agora vejam, pessoal, essa ADI, que como nós vimos foi ajuizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ela foi julgada pelo STF em fevereiro de 2021. Eu coloquei aqui um trecho que vocês vão poder ver com mais calma quando baixarem o material, do voto do ministro Dias Toffoli, que foi o ministro relator dessa ADI. Olha o que ele diz aqui rapidamente. Ele diz que na atual lei que regula o ICMS, qual que é a lei federal que traça as normas gerais de ICMS, gente? Alguém lembra? Lei Candir, né? A Lei 87 de 96. Aí ele diz o seguinte no voto dele, olha, na Lei Candir não tem nada que diga respeito ao ICMS de FAO. Esse que foi criado pela emenda 87 de 2015. Vejam, essa decisão é de fevereiro de 2021. Então, naquela época, disse o ministro, não existia nada na Lei Candir prevendo, regulando a cobrança do ICMS de FAO. Não consigo ver na Lei 87/96, essas são palavras do ministro Dias Toffoli, por exemplo, quem é o contribuinte do DIFAL, se há ou não substituição tributária, quem deve ser considerado destinatário final, etc. E vai além o ministro dizendo o seguinte,
Não existe previsão na Constituição, gente, de que convênios interestaduais podem suprir a ausência de lei complementar. Então, com base nesses argumentos, o que é que o STF fez? Declarou a inconstitucionalidade do Convênio 93 de 2015, que sustentava até então a cobrança do ICMS de FAO. Agora percebam, gente, que esse ICMS de FAO, ele vinha sendo cobrado, né, por esses estados destinatários da mercadoria desde 2015. Ele vinha sendo cobrado. E o STF decidiu sobre a inconstitucionalidade do convênio que sustentava essa cobrança em 2021. Então foram praticamente 6 anos de cobrança de DIFAL e o contribuinte disse, opa, esse convênio é inconstitucional. Em tese, gente, quando existe a declaração de inconstitucionalidade, essa declaração de inconstitucionalidade, ela produz efeitos pretéritos, efeitos que a gente chama no direito de efeitos ex tunc, de forma que, via de regra, seria possível aos contribuintes que pagaram de FAO nesse ínterim, né, entre 2015, 2016 e 2021, restituir-se desse de FAO indevidamente pago. Agora, imaginem vocês, os estados hoje no Brasil estão numa situação financeira boa ou ruim? Catastrófica, com algumas exceções, né? Aí o que é que os estados vão dizer para o STF? Olha, STF, se você permitir que todo mundo que pagou de FAO, com base no convênio 93 de 2015, restitua esse ICMS que foi pago, nós estados aqui estamos lascados. Porque eu já não estou conseguindo nem fechar a conta, imagina se eu tiver que devolver essa montanha de tributo. Nesses casos, gente, quando o Supremo Tribunal Federal, ele percebe que a decisão dele pode causar grandes consequências financeiras, consequências sociais para o interesse público, o que é que ele faz? Ele modula os efeitos da decisão. Ou seja, o que é que o STF fez? Ele diz, olha, o que foi cobrado até agora, esquece. Aliás, eu vou dar mais um pouquinho de sobrevida para esse convênio. Eu estou julgando isso em fevereiro de 2021. Mas até o dia 31 de dezembro de 2021, as cobranças realizadas por meio desse convênio são possíveis. Pode cobrar o ICMS. Agora, a partir de 2022, estados, atenção, vocês não vão mais poder cobrar o DIFAL com base nesse convênio. Então percebam o seguinte, o que é que o STF disse? Olha, estado, eu estou julgando isso aqui em fevereiro. Faltam 10 meses para terminar o ano. Você vai ter esses 10 meses para quê? Editar uma lei complementar que autorize a cobrança, crie normas gerais relativas ao DIFAL e autorize, portanto, a cobrança desse tributo, desse ICMS DIFAL. Vejam, 10 meses. Os estados, por meio, evidentemente, do Congresso, tiveram 10 meses para encampar uma campanha aí para a edição dessa lei complementar que traçasse as regras gerais do DIFAL. Eu lembro que eu fiquei pensando, quando em dezembro do ano passado, quando eu li uma notícia que a lei tinha sido votada na Câmara, tinha ido para o Senado fez alterações e voltou para a Câmara para nova alteração, eu fiquei pensando, rapaz, não vai dar tempo de aprovar esse ano ainda não, essa lei de 2021. Pensei aqui comigo, mas não imaginei que realmente fosse acontecer. E foi exatamente o que aconteceu, pessoal. O que é que aconteceu? Os estados, o Congresso, só conseguiu aprovar essa lei, ela só foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no dia 5 de janeiro de 2022. Eles não conseguiram aprovar a lei no exercício de 2021. Não conseguiram. E isso nos traz problemas, na verdade traz problemas para os estados, né? Para os contribuintes traz soluções, é por isso que a gente está aqui hoje. A primeira coisa, pessoal, que nós temos que ter de forma muito clara, porque o que é que os estados estão dizendo? Olha, essa lei, tanto a lei que criou o DIFAL, né? Agora, em 2022, a lei 190, quanto o convênio 93 de 2015,
eles, pelo meu entendimento, o Estado não estão criando um novo tributo. Eles estão apenas estabelecendo uma nova repartição do ICMS que já existia. O ICMS sempre existiu. O que a emenda constitucional 87 de 2015 veio fazer foi só mudar essa repartição. Ao invés de ficar todo com o Estado remetente da mercadoria, se a mercadoria for vendida ao consumidor final em outro Estado, o Estado destinatário também fica com a parte. Esse é o argumento dos Estados. Mas percebam que esse argumento não cola, e ele já foi inclusive enfrentado pelo STF quando do julgamento dessa ADI que nós acabamos de falar, a 5469. O ministro Toffoli diz de forma muito clara que a emenda constitucional 87 criou uma nova relação jurídico-tributária. Uma nova relação, definindo novo contribuinte, estado de destino, enfim, houve uma substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. Então, essa história dos estados de dizer, não teve criação de tributo, foi só uma repartição, não cola. Nós estamos com a emenda 87 de 2015 diante de uma nova relação tributária. Vejam, não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem disse foi o STF quando julgou essa ADI. Agora percebam, gente, onde é que está o pulo do gato? Existe na Constituição Federal, lá no artigo 150, dois princípios muito importantes para quem atua na área fiscal. O primeiro deles é o chamado princípio da anterioridade anual, que diz para a gente que não podem a União, os Estados, o Distrito Federal e município cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Vejam só, nós já vimos que o DIFAL é uma nova relação jurídico-tributária, é novo. Agora me respondam, quando é que foi editada a lei para traçar as normas gerais do DIFAL, pessoal? 2021 ou 2022? 2022, não foi? Se a gente for analisar o princípio da anterioridade anual ou anterioridade genérica, quando é que esse tributo poderia ser cobrado? Só no primeiro dia do exercício seguinte à criação e publicação da lei que traçou as suas normas gerais. Esse é o princípio da anterioridade anual. Na Constituição também tem outro princípio chamado princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena, né? Esse princípio não existia na Constituição original de 1988. Ele já foi incluído pela emenda 42 de 2003. Agora entendam por quê. O que é que alguns estados, municípios e a União Federal estavam fazendo? Criando o tributo no fim do ano, lá em dezembro, né? Para cobrar lá em janeiro, logo em janeiro, dia 1º de janeiro. Não, amigo, eu respeitei o princípio da anualidade. O tributo foi criado em dezembro e está sendo cobrado no primeiro dia do exercício seguinte. Agora vejam, sabe como é que esse princípio é chamado também na doutrina? Princípio da não surpresa. Nesse caso, em que um tributo é criado em dezembro e cobrado em janeiro, houve ou não houve uma surpresa? Certamente houve surpresa. Então é por isso que foi incluído essa linha C aqui no inciso 3 do artigo 150, para dizer que, na grande maioria dos tributos, tem algumas exceções, deve ser respeitado o princípio da anualidade, ou seja, ele só pode ser cobrado no ano seguinte à sua instituição, e além disso, tem que ser respeitado um período mínimo de 90 dias entre a criação do tributo e a sua cobrança. Então vejam, esses tributos estavam sendo criados no fim do ano, em dezembro, eles só podem ser cobrados em março, para respeitar os dois princípios, o do ano seguinte e o dos 90 dias. Já foi incluído isso aqui para evitar esse tipo de manobra pelos fiscos. Agora vejam que interessante, pessoal. Vejam que legal. Porque o argumento dos estados é dizer que isso aqui não é tributo novo e que, portanto, o princípio da anterioridade não precisa ser observado. Vocês já pararam para ler a Lei Complementar 190 de 2022? Se vocês forem lá para o artigo 3º, que é o último artigo da lei, olha o que está previsto lá.
essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado quanto à produção de efeitos o disposto na linha C do inciso 3 do caput do artigo 150. Vou voltar aqui na linha C, ó, gente. A lei fez menção à noventena. Agora, por que a lei só fez menção à noventena? Na verdade, ela nem precisava fazer menção à noventena. Porque independente da lei falar que tem que ser respeitados esses princípios, são princípios constitucionais que ninguém pode atropelar. Mas aqui o legislador fez questão de colocar. Olha, essa lei só vai produzir efeitos 90 dias após a sua edição e publicação. Sabe por que esse artigo consta aí? Porque os congressistas tinham certeza que a lei seria aprovada e publicada ainda em 2021. Se não fosse tributo novo, minha gente, tinha por que ter esse artigo aqui? Não tinha por que ter essa previsão aí desse artigo, dizendo que vai ter que esperar os 90 dias para a lei fazer efeito. Então, assim, fica difícil sustentar essa argumentação. Fica muito complicado. Agora vejam, depois da edição da Lei 190/2022, vários estados já se manifestaram. Esse material está disponível para vocês lá no meu perfil. Vários estados já se manifestaram dizendo: olha, a partir de tal dia eu já vou cobrar, não quero nem saber. O estado do Ceará aqui, vocês já devem ter visto isso, porque saiu um comunicado no site da Cefaz, dizendo que vai cobrar a partir do dia 1º de abril de 2022. Mas já tem estado, gente, como é o caso do Pernambuco e do Piauí, cobrando desde janeiro. Já tem gente cobrando esse DIFAL. Sem respeitar nem o princípio da noventena dos 90 dias. Não quero nem saber, eu vou cobrar e pronto. Porque eu quero arrecadar, não quero nem saber. Bahia já está nessa também, cobrando já há muito tempo. Aqui eu tenho tantos estados que estão cobrando, como os atos que sustentam essas cobranças, tá? Os atos que foram editados para sustentar. Porque percebam o seguinte, pessoal. Qual é a lei que instituiu o ICMS? Alguém diz? Lei Candy? Percebam. A Lei Candy, ela também não institui o ICMS. A Lei Candy, ela traça as normas gerais de ICMS. O que institui o ICMS e autoriza a cobrança nos estados, por exemplo, aqui no estado do Ceará, vocês vão perceber que a Lei 12.670, ela veio logo após a Lei Candy. 12.670 de 96 e a Lei Candy 87 de 96. Então, a Lei Candy regulamentou o ICMS, as normas gerais, definiu o sujeito passivo, sujeito ativo, obrigado, alíquota, base de cálculo do tributo, enfim, tudo aquilo que está previsto na Lei 87, isenções, né, imunidades. E percebam, depois foi que veio a lei aqui do estado do Ceará para instituir o ICMS no estado e autorizar a cobrança. Mas, professor, não tem sentido isso aí que você está falando, não. Porque, e entre 88 e 96, que não tinha ainda a lei 2.670, como é que o ICMS era cobrado? Gente, entre 88 e 96, a cobrança do ICMS se deu por convênio. O convênio 66 de 88, convênio com FAS. Aí você vai falar assim: poxa, professor, você está se contradizendo. Você está dizendo que não pode ser cobrado por convênio o ICMS. E entre 88 e 96 foi cobrado por convênio? Mas por que foi cobrado por convênio? Porque a Constituição Federal, no ADCT, os atos das disposições constitucionais transitórias, disse que, enquanto não fosse editada a lei complementar, traçando as normas gerais de ICMS, ele poderia ser cobrado por convênio. Então foi uma exceção que a Constituição fez, que não é o caso agora do DIFAL. Não tem essa exceção para o DIFAL. O DIFAL pode ser cobrado por convênio enquanto não tiver uma lei complementar que o regule. Não é verdade isso, porque a Constituição excetuou lá em 88. E vejam como os nossos legisladores foram relapsos com o ICMS. Nós passamos 8 anos, entre 88 e 96, pagando ICMS com base num convênio. O convênio de 66 de 88.
Verdadeiro absurdo. Depois da edição da Lei 87/96, a Lei Candir, é que nós tivemos a criação de legislações estaduais, como é o caso aqui do Estado do Ceará, da Lei 12.670, instituindo oficialmente o ICMS, com todas as suas regras, com todas as multas aplicáveis, né? Tudo dentro do que manda a Lei 87. A lei aqui local não pode extrapolar os limites da Lei Complementar 87, que foi aqui, traçou as normas gerais de ICMS. Deixa eu ver aqui meu tempo, como é que tá. Vixe Maria, já falei muito. Bom, vamos lá. Tá muito longe não. Gente, aí o que aconteceu? Ó? Olha o que aconteceu. Os contribuintes espertos pensaram, opa, tá errado, não pode cobrar por convênio. Então é o seguinte, eu não vou pagar de FAO esse ano não. Se eu estou aqui no estado do Ceará e vou vender para um consumidor final lá no Pernambuco, eu vou entrar com ação judicial para não ter que pagar o DIFAL lá para Pernambuco. Aqui no Ceará eu vou pagar, mas lá não pago não. O DIFAL eu não pago não. E aí, gente, nós estamos, nesse exato momento, hoje é dia 15 de fevereiro, né, de 2022, com uma enxurrada de ações judiciais para evitar a cobrança do DIFAL, com base na aplicação desse princípio da anualidade que eu falei para vocês. Justificando nessas ações que o DIFAL deveria ter sido editado por lei complementar, e foi, mas, como a lei complementar só foi publicada, a Lei 190, em 2022, não está autorizada a cobrança do DIFAL nesse exercício de 2022, apenas a partir de 1º de janeiro de 2023. Agora vejam o tamanho, gente, da instabilidade e da insegurança jurídica. Imagina você que tem um cliente que vende para 10 estados onde tem consumidor final. Ele vai ter que entrar com um mandado de segurança, com uma ação em cada um desses estados, para que ele não seja obrigado a recolher o DIFAL para esses estados em que ele vende para consumidor final. Já pensaram nisso? Tanto de empresa está nessa situação. Eu lá no escritório já entrei com dezenas dessas ações. E o que está acontecendo, gente? As empresas estão conseguindo liminares. Inclusive, algumas dessas liminares já estão sendo confirmadas em segunda instância, como está aqui nessa notícia que eu botei para vocês. Vejam que essas notícias são de janeiro de 2022, final de janeiro de 2022, 11 de fevereiro de 2022, tudo muito recente. Porque está chovendo de ação judicial dos contribuintes para não pagar esse DIFAL em venda consumidor final em 2022. 2023 aí não vai ter jeito, né? Porque está respeitado o princípio da anualidade. A partir de 2023 vai ter que pagar. Vejam, pessoal, que a Associação de Indústrias já foi para o STF, direto para o STF dizer se o DIFAL deve ou não ser pago esse ano pelas empresas. Entrou com ação direta de inconstitucionalidade direta no STF. Não dá para a gente prever se o STF vai decidir isso, se vai dar uma medida liminar, suspendendo ou autorizando a cobrança do DIFAL. Então, o que acontece, pessoal? Quem quiser se beneficiar do não pagamento do DIFAL agora em 2022, não tem outro jeito. Nós vimos aqui no slide anterior que os estados, os que não estão cobrando, vão passar a cobrar a partir do final de março, começo de abril. Então, se eu não quero pagar, eu vou ter que entrar com a medida judicial nesses estados para os quais eu vendo para consumidor final, para que eu, quando remeter a mercadoria, quando vender a mercadoria, não seja obrigado a pagar o ICMS de FAO. Infelizmente, não tem outro jeito, e é lógico que essa situação toda é causa de grande insegurança jurídica. Era para ter uma foto aqui, não sei porque que não está aparecendo, né? Mas tudo bem. Insegurança jurídica, gente. Porque vejam, eu já vi uma notícia, eu li uma notícia ontem sobre isso, dizendo que tem empresa de e-commerce que quer parar as operações no Brasil por causa desse DIFAL aqui.
Porque é muita confusão. Imagina uma empresa de e-commerce que vende para os 26 estados e para o Distrito Federal, ter que entrar com 26 ações para não pagar esse tributo. E o STF vai dizer o quê quando ele for julgar essa ação aqui, que a Associação de Indústrias entrou? Entrou agora em janeiro. Pessoal, não sei. Porque eu espero que o STF respeite a Constituição, né? E só permita a cobrança do DIFAL a partir de 2023. O problema, e nós temos visto isso em várias decisões recentes do STF, é que para garantir os interesses do fisco, o STF muitas vezes tem passado por cima da Constituição e às vezes até por cima de entendimentos que ele já havia firmado. Em nome da garantia do tributo e de um interesse público difuso, né, que no Brasil o interesse público sempre vale mais que o do particular, ele tem negado ações do contribuinte no que diz respeito ao pagamento e à restituição de tributos. Então, o STF de hoje, a gente tem até medo de criticar, né? Mas o STF de hoje é algo que a gente não tem como prever. A composição que está lá hoje, eu não tenho como prever qual que vai ser o resultado disso. Agora, vejam que esse STF disse que era inconstitucional o Convênio 93. Então já nos dá algumas esperanças de que ele vai obrigar a seguir o princípio da anterioridade, impossibilitando a cobrança do ICMS ainda esse ano. Agora, vocês sabiam que no julgamento dessa inconstitucionalidade do Convênio 93, o placar foi de 6-5? 6-5. Por pouco, por muito pouco, não teria sido convalidado o Convênio 93, mesmo a Constituição dizendo que precisa de lei complementar para editar. É por isso que eu estou dizendo para vocês que eu não sei o que vai acontecer em relação à cobrança do DIFAL esse ano, amparado por uma lei, a Lei 190, que foi editada já em 2022 e que precisaria, em tese, respeitar o princípio da anualidade. Então, gente, vou repetir. Felipe, eu não quero, tenho um cliente que vende para fora do estado, para consumidor final, e ele não quer pagar o DIFAL. Ele quer comprar essa sua tese, que não é uma tese minha, é um princípio constitucional. Aqui ninguém está tirando nada da cartola, inventando nada, gente. Eu estou querendo a aplicação de um princípio constitucional. Se você não entrar com a ação judicial para ter uma ordem do juiz impedindo aquele estado de lhe cobrar o DIFAL, você vai ter problemas. Porque provavelmente sua mercadoria, na hora da entrada da mercadoria no estado, depender do estado, vai parar no posto fiscal e não vai ser liberada até que você pague o DIFAL. Isso, evidentemente, gera transtorno para o remetente, gera transtorno para o destinatário, seu cliente, gera transtorno para o transportador da mercadoria. E é tudo isso que a gente não quer. A gente, na verdade, quer apresentar soluções. E é por isso que a gente está aqui hoje para falar para vocês sobre essa oportunidade. E vejam bem, tem muita gente, pessoal, que está pagando DIFAL. Ela está pagando DIFAL agora desde janeiro. Continua pagando DIFAL, mesmo diante dessa previsão constitucional de que não poderia ter sido pago o DIFAL nesse ano. Então, eu já estou aqui no dia 15 de fevereiro, tem gente que vem pagando desde o dia 1º de janeiro DIFAL. Esse pagamento é indevido. Esse pagamento é indevido e passível de restituição. Conseguiria se ele tivesse uma medida judicial. Conseguiria, pronto. Eu entro com a medida judicial e a partir do deferimento da medida liminar no mandado de segurança, eu estou autorizado a não pagar e o estado destinatário não vai poder reter minha mercadoria nem me cobrar por isso. Agora, o que eu paguei de janeiro para cá, eu posso pedir a restituição. Eu posso pedir a restituição de antes? Não, porque o STF, quando julgou a ADI, ele modulou os efeitos da decisão, convalidando o convênio até 31 de dezembro de 2021. Então, antes do 31 de dezembro de 2021, quem pagou, pagou. Agora, quem vem pagando a partir do dia 1º de janeiro desse ano, está pagando de forma indevida.
pode pedir para trás. No mesmo processo, no mesmo mandado de segurança. Vamos supor que a gente está diante de um caso de um contribuinte que vem pagando o DIFAL desde o dia 1º de janeiro desse ano, normalmente. Quando a gente defende aqui a ideia de que não pode ser cobrado. O que é que eu vou fazer? Eu entro com mandado de segurança e nessa mesma ação eu vou ter 2 pedidos. O primeiro, para que aquele contribuinte pare de recolher o DIFAL a partir do deferimento da medida liminar. Segundo pedido, para que o Estado restitua os valores pagos a título de DIFAL a partir do dia 1º de janeiro de 2022 até aquela data. Quem não pagou nem conseguiu mandar a mercadoria. Fica lá. Daqui para frente. Teria que... Se a dívida já está constituída, gente, você já tem um crédito tributário constituído, o mandado de segurança, ele não serve para atacar esse crédito tributário já constituído. Nós teríamos que lançar a mão de outros mecanismos, como, por exemplo, a ação anulatória de débito fiscal, né? Porque isso já está constituído. Então, não recolhi, quero continuar discutindo, eu entro com a ação anulatória, faço o depósito em juízo, inclusive, para que minha certidão saia, né? E vou discutir esse débito que eu acho que não devo pagar. Já realizei as operações, o débito está lá em aberto na minha conta corrente nos estados e eu quero discutir esses débitos. Eu vou entrar com ação anulatória, porque esse é um instrumento cabível para desconstituir um crédito tributário que já foi objeto de lançamento. Só um instantinho, pessoal. Felipe, já vamos para o ciclo de perguntas. Não, porque se for, eu vou só passar o microfone por conta da gravação. Porque senão a gente... Pode passar, Francelo. Pode. Então, só um instantinho. Vamos lá. Fica à vontade. Aqui é tudo organizado, viu? Passa o álcool no microfone, quando todo mundo vai falar. Com relação às empresas do Simples. Lá no início era obrigado, depois saiu algo eliminando, né? Foi. As empresas do Simples, logo que foi criado o DIFAL, como é teu nome, desculpa? Kleine, as empresas do Simples, logo que o DIFAL foi previsto na Lei 87, na emenda 87 de 2015, as empresas do Simples, tá errado. Eu sou do Simples Nacional. A Lei 123 de 2006 me estabelece um regime diferenciado e simplificado. Aí agora eu vou ter que pagar DIFAL quando for vender para consumidor final? As empresas foram ao STF e na época, em 2016, salvo engano, logo, o ministro Dias Toffoli também era o relator dessa ação e deu uma liminar para suspender o pagamento do DIFAL para as empresas do Simples Nacional. Quando ele foi julgar agora, o STF, essa ADI, que discutia a inconstitucionalidade do Convênio 93, o STF novamente se manifestou sobre isso e disse, olha, as empresas do Simples Nacional continuam sem pagar DIFAL. Para que uma empresa do Simples Nacional seja obrigada a pagar DIFAL, nós vamos ter que ter uma alteração na Lei Complementar 123 de 2006, que é a que estabelece regime diferenciado para as empresas do Simples. Então, continua como está, as empresas do Simples Nacional não estão obrigadas a pagar, a recolher o DIFAL. Mais alguém quer perguntar? Deixa ela falar no microfone, por favor, Francélio. Pela sua vivência, né, professor? Será que todas as empresas entrarão com essa medida judicial? A sua pergunta ela é preciosa pelo seguinte: com certeza não. Primeiro, porque não são todas as empresas que têm um conhecimento acerca dessa possibilidade. Eu espero que vocês, enquanto contadores, possam levar isso aos clientes de vocês, porque nós estamos falando de um direito que importa em redução da carga tributária. É ou não é? Se eu não tiver que pagar o DIFAL, eu vou ou não vou reduzir minha carga em 2022? Agora veja, eu tenho duas empresas no mesmo setor, uma concorre com a outra. Uma delas conhece aqui essa ideia, essa tese, contratou um advogado, precisa de advogado, evidentemente, para entrar com mandado de segurança, e
conseguiu uma medida liminar para não pagar em 2023. E a outra, sei lá por quê, porque não conhece, porque tem medo, né? Não entrou com nada. Me diga uma coisa, o tributo, ele é ou não é um componente, uma despesa relevante na composição do meu preço? Quem é que vai colocar o serviço ou a mercadoria mais barata na prateleira? Quem está desonerado. Isso é uma equação matemática, né? Então, o que nós precisamos dizer, eu, por exemplo, quando vou vender serviço, né, de recuperação de crédito, essas coisas, quando eu vejo que o empresário está muito reticente em entrar com ação judicial para restituir um tributo, para pagar menos dali para frente, o que é que eu faço? Eu pego o principal concorrente dele, pego o CNPJ, coloco lá no sistema de processos da justiça e mostro para ele, ó, tu não quer entrar não? Olha o teu concorrente aqui. Como que tu vai concorrer? Aí você fica achando, poxa, por que é que eu não consigo chegar no preço do fulano de tal? Ele está desonerado, ele está bem assessorado, ele tem conhecimento, ele conhece as brechas. Nós estamos falando aqui, pessoal, de um planejamento tributário lícito. Não tem nenhum tipo de malandragem, tanto é que eu estou falando, entra com ação judicial para você ter o mínimo de segurança jurídica. Se você quiser fazer na tora, no peito e na raça sem ação, com certeza o Estado destinatário vai cobrar esse ICMS, você vai ficar sem certidão, esse débito vai ser inscrito em dívida ativa e vai ser objeto de execução fiscal. Essa também é uma certeza matemática. Tá? Então, infelizmente, nem todos vão entrar, porque vejam, pessoal, qual que é a nossa principal função? O contador hoje está praticamente um funcionário do fisco, né? Tanto é que o auditório aqui está cheio, a gente tem um monte de gente aqui assistindo pelo Instagram. Um funcionário do fisco, cumpridor. A palestra aqui que nos antecedeu, gente. Para que vocês querem coisa mais absurda do que esse tanto de norma trabalhista? Eu estou falando de trabalhista, fora as fiscais. Aí tem aqui do ICMS no Estado, tem os tributos federais, tem os tributos municipais, tem as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha, e por aí vai. Ou seja, o contador está cada vez mais afastado da sua função precípua, que é o quê? Auxiliar o empresário na tomada de decisão. Quem consegue, gente, sentar com o cliente todo mês para analisar um balanço? Vocês conseguem? Ele nem quer e nem você consegue. É tanta coisa para fazer, tanta obrigação acessória para cumprir, que você vai, não, vamos fazendo aqui para não perder prazo, manda zerado, depois retifica, vamos para frente. É ou não é? É desse jeito, pessoal. Mas a nossa função principal, quem atua na área fiscal, e nós tributaristas, gente, é maior do que simplesmente cumprir a obrigação. A nossa função é perpetuar as empresas. Porque são as empresas que geram emprego e renda. São as empresas que possibilitam o recolhimento de tributo para a concretização das políticas públicas. O Estado não é um produtor de riqueza no Brasil. Nós dizemos a era do Estado fiscal, né? A grande maioria das receitas são receitas derivadas do patrimônio do particular. O fisco vem e abocanha uma parte do meu patrimônio, porque a própria Constituição prevê que a posição do Estado na economia tem que ser secundária. Veja que o Brasil, a não ser naqueles ramos estratégicos, né, como petróleo, energia, ele tem empresa, né, tem estatais, mas fora isso, não. A iniciativa privada vai andando sozinha, mesmo com todas as dificuldades que as autoridades fiscais, em todos os seus âmbitos, impõem aos contribuintes. Então é isso. Eu tenho que ter a proatividade de chegar no meu cliente. Hoje é terça, né? Eu viajei esse fim de semana, fico perturbadozinho. Amanhã dizer, olha, nós que vendemos para consumidor final fora do Estado, a gente não precisa pagar esse DIFAL, não. Quer ver você faça um levantamento do quanto você pagou de DIFAL no ano passado? Para ver quanto você vai economizar esse ano em cada contribuinte seu. E é isso que o empresário quer, gente. Ele está atrás de solução, não é de problema, não. Se eu chego dando uma boa notícia dessa, pode ter certeza que além de poder me beneficiar financeiramente dessa tese, você como contador, você pode dar uma grande alegria para o seu cliente. Não é verdade? Mais alguém quer perguntar? Se ninguém tem pergunta, é porque foi bem explicado, viu, Francélio? Eu costumo dizer, viu, Felipe, das duas uma. Ou foi muito bem explicado, então ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada, exatamente, é.
Oi, professor. Oi, como é seu nome? Tânia. Tânia. Neste caso, as transportadoras, né, que elas também pagam esse DIFAL. Elas podem também entrar. Mesmíssima regra. Isso vale para todo contribuinte do ICMS que recolha DIFAL. A gente está tratando da inconstitucionalidade da cobrança. Da tributação. Não, aí do Simples. O Simples já não tem que recolher. Para o Simples Nacional, gente, precisa entrar com ação para não pagar? Não. Mas se eu tiver no chamado regime normal, né, lucro real presumido, aí sim eu vou ter que entrar com ação. Caso contrário, o Estado vai sim, o destinatário vai cobrar o DIFAL. O DIFAL é devido ao Estado de destino, né? Entendeu? Ok. Pois não. Tem que sair. É que tem que sair o áudio lá para o pessoal ouvir também, que está nos ouvindo, nos assistindo no Instagram. Professor, Cleine de novo. Oi, Cleine. Para ficar mais claro, que eu ainda não entendi direito. Fique à vontade. Me desculpa. Com relação, se a empresa entrar, né, com esse processo aí em cada estado, ela possivelmente, por quanto tempo fica desobrigada? Só esses 3 meses, de janeiro para cá? Vamos lá. Se eu consigo uma medida liminar para não pagar o DIFAL, qual vai ser o meu pedido? Olha, eu não quero pagar DIFAL esse ano, 2022. Porque, em função do princípio da anualidade, como a lei foi publicada em 2022, o tributo, o DIFAL, no caso, só pode ser cobrado a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, eu quero passar todo esse exercício sem pagar o DIFAL. Agora, vejam, o que é importante a gente colocar aqui? Você vai entrar com mandado de segurança. Vai pedir uma medida liminar, não é verdade? Essa medida liminar, em direito, a gente diz que é uma medida precária. Por quê? Porque ela pode ser derrubada. Eu posso conseguir uma liminar em primeira instância e lá no tribunal ela ser derrubada. Não é o que nós temos percebido. Tanto é que eu mostrei para vocês aí o caso que já foi confirmado na segunda instância, a liminar dada na primeira instância. Agora, se isso acontece, vamos supor que eu consigo uma liminar agora em fevereiro, né? Não pago fevereiro mais, não pago março, nem abril, nem maio, nem junho. Quando chega em julho, o Estado recorre lá para o Tribunal de Justiça, já recorreu, e o recurso deles é julgado, derrubando a minha liminar. Nesse caso, gente, a minha liminar perde o efeito desde a data que ela foi concedida. Eu tenho que sair pagando tudo para trás. Como é que eu resolvo isso? Eu faço o depósito em juízo do valor do DIFAL que eu estou deixando de pagar. Então vamos supor o seguinte: você vai entrar com um pedido de liminar agora para o seu cliente aqui no Ceará, que vende para o estado do Pernambuco para consumidor final. Todo mês ele paga lá de DIFAL para Pernambuco R$10.000. Eu vou entrar com ação. Entrei com mandado de segurança, consegui a liminar. Fiquei 5 meses com a liminar. Quanto é que eu economizei? 50 mil, né? Se eu pego esses 50 mil, esses 10 mil todo mês e boto no bolso, se a minha liminar cair, eu vou ter que devolver os 50 mil atualizados. Agora, se ao invés de botar no bolso, o que é que eu faço? Consigo a medida liminar e faço o depósito em juízo mês a mês do valor do DIFAL que eu economizei, mas não boto no bolso, deixo lá com o juiz. Juiz, está aqui, está guardado contigo. Quando terminar a ação, gente, e ela me for favorável, o que é que o juiz vai fazer? O que é que eu posso fazer? Juiz, todos esses meses que eu depositei o DIFAL, eu vou levantar o depósito e vou... Na verdade, eu estou fazendo uma poupança, né? E se eu perder? Fiz o depósito todinho e perdi a ação. Está pago, ninguém fala mais sobre isso. Não, nada. Vai embora, né? Então vejam, para aquele contribuinte que é conservador, o empresário que é medroso, né? E se essa liminar cai? Né? É muito melhor você entrar com ação e fazer o depósito em juízo, gente, do que você ir pagando para pedir restituição lá na frente. A gente sabe como é, né? O professor Hugo de Brito Machado é que diz que é mais fácil tirar uma salsicha da boca de um cachorro do que um tributo de volta do fisco. Então é melhor ficar fazendo o depósito para, se eu ganhar no final do processo, levantar esse valor e já estar com o dinheiro disponível, olhando ali para mim, depositado, do que eu ficar pagando durante o trâmite da ação e, se eu ganhar, eu pedir a restituição. Vou demorar muito mais para receber esse dinheiro. Pois não. Deixa ele passar, por favor, o microfone para você. Porque as pessoas que estão nos assistindo querem te ouvir. Como é teu nome? Cláudia. Felipe, é o seguinte, eu peço a liminar para o ano todo. Caiu a liminar. Caiu a liminar?
Não, aí caiu a liminar. Não deu certo. Não, Você conseguiu não, primeiro? a gente supondo, certo? Eu pedi pro ano todo, o juiz me deu, mas daqui a 5, 6 meses cai. Tá? Ok. Eu fiz pelo princípio do ano anterior. Mas eu posso entrar para pedir para os 3 meses. Na verdade, nessa ação, a gente faz também esse pedido. Juiz, olha, eu não quero pagar o ano inteiro. Mas se você não entender assim, pelo menos me garanta não pagar até os 3 primeiros meses, né? Aí ele vai me dar pelo ano todo. Vai dar provavelmente, muito provavelmente pelo ano inteiro. Pronto, caiu. Aí eu posso entrar de novo só pelos 3 meses ou não? Pode. Pode. É, porque os 3 meses Se você parece não que- tiver pedido já isso, você já pediu, na verdade? Já. Mas ele me deu pelo ano. Então quer dizer que se cair essa liminar, fica valendo a dos 3 Não, meses? aí não. Pois é, Porque aí- vejam, gente, o fato, é porque isso aqui é processo, né? O fato da liminar cair, vejam, uma decisão liminar é uma decisão dada no início do processo. Isso. Essa decisão que é dada no início do processo, o recurso contra essa decisão é chamado de agravo, Certo. que é julgado pelo Tribunal de Segunda Instância, o Tribunal de Justiça. Pode ser que o tribunal derrube a sua liminar, mas quando o juiz for julgar o mandado de segurança, dar a sentença, essa sentença seja positiva, confirmando aquela liminar que ele outrora deu e foi derrubada. Aí volta de novo os efeitos para você. Tá. A sentença a seu favor lhe dá novamente os efeitos a seu favor de não pagar, né? Então, assim, para eliminar qualquer possibilidade de aborrecimento, o que é que eu faço? Entro com o mandado de segurança, peço a medida liminar, em caso de concessão, eu posso ficar fazendo o depósito em juízo, porque eu não corro esse risco. Ah, o empresário estava morto de feliz, economizou R$10.000 por mês, 50 mil em 5 meses, né? E agora vai ter que devolver pagando juros e multa moratória, né? Muito ruim isso. Mas veja, esse risco, pessoal, eu vi alguém falando aqui na palestra do Luiz que o ônus era do empresário, do empreendedor, né? O ônus e o bônus, as duas coisas. Então, esses riscos, eles têm que ser compartilhados com o empresário. O que você quer fazer? Conseguimos eliminar. Você quer ficar depositando ou quer botar esse dinheiro no bolso para fazer rodar a sua atividade? Pode ser que se o empresário tiver com um problema de estrangulamento de caixa, ele prefira correr o risco. Não, doutor, eu quero botar esses 10 mil aqui para rodar, pagar fornecedor, folha, né? E se cair lá na frente eu vejo como é que eu faço. Faço um parcelamento, me viro. Mas para mim é muito importante ter esse fôlego de caixa agora e ficar sem pagar por meio dessa medida liminar que você conseguiu para mim. Então, cada caso é um caso, a gente tem que dividir esses riscos com o empresário e, no final, quem vai decidir o que vai fazer, no frigir dos ovos, é ele, né? Eu sempre digo que todo empresário pode correr risco, desde que seja um risco conhecido e calculado. Ok. O ruim é correr risco que a gente nem sabe que está correndo. Obrigada, viu? Por nada. Ela quer perguntar aqui. Para você falar, por favor, no microfone, para os outros colegas te ouvirem lá no Instagram. Uma dúvida. Os estados que já se manifestaram, certo? No caso do estado do Ceará, que é a partir de 1º de abril. E, mesmo assim, a gente ainda tem que entrar com o liminar para não pagar esses 3 meses? Não. Se o Estado só vai cobrar, né, a partir de abril, Pronto, o estado você do não Ceará, precisa. 1º de abril. Não então, precisa. eu já Agora deixo de veja, pagar. perceba, se o teu cliente está aqui no estado do Ceará, você não vai brigar com o estado do Ceará. Você vai brigar com os estados para os quais você vende. Não, Agora, se você tem um Tem que cliente São fora Paulo que pra vende para cá, aí infelizmente vai ter que entrar com ação aqui contra o estado do Ceará, porque o DIFAL é devido ao estado. Se o consumidor final estiver aqui, você tem no que... caso, a mercadoria ela vem de São Paulo para Fortaleza. O DIFAL é aqui em Fortaleza. O DIFAL é devido aqui no Ceará, ao No estado do Ceará. Ceará. É. E no caso, Quem tem que entrar é a empresa lá de São Paulo que está enviando a mercadoria contra o estado do Ceará para não pagar o DIFAL mas o estado, a partir de abril. sim, A mas partir o de estado abril. do Ceará já não se manifestou que só paga a partir de 1º de abril? Pronto, esses 3 primeiros meses eu não vou discutir. Pronto, eu tô O estado não dizendo está me cobrando. Mas por que eu tenho que agir logo agora, gente? Porque vejam, eu vou entrar com a medida liminar e o juiz vai me dar no outro dia? Não é assim, tem várias ações lá para ele julgar. Então, se eu já percebo que o Estado vai cobrar agora em abril, eu tenho que entrar logo agora em fevereiro. Para eu ter esse tempo entre fevereiro e abril para conseguir essa medida liminar para não pagar. Mas esses 3 primeiros meses... Esquece, se o Estado não... Mas você está falando do Estado do Ceará. Nós temos vários estados que já estão cobrando. Já estão cobrando. Já estão cobrando. Aí para esse eu tenho que entrar agora, senão o ICMS de FAO é exigível.
Certo? Entendi. Tá bom? Estou à disposição de vocês. Mais alguém, pessoal? Ó, repito, esse material aqui tá disponível para vocês aqui no meu perfil no Instagram, prof.felipeteixeira, tá? Me sigam lá também no YouTube, se inscrevam no meu canal. E vocês podem baixar esse material aqui com essa relação dos estados que vão cobrar, né? Quais são os atos que autorizam essa cobrança, tá? Tá tudo lá num link na minha bio. Quando vocês clicarem, vocês vão ver lá slides, palestras CRC Ceará. Mais alguém para perguntar, minha gente? Bom, já que não temos mais perguntas, eu agradeço novamente ao convite aqui, ao Francélio. Foi uma satisfação aqui a primeira vez no CRC, acho que a primeira de muitas, viu? Será, Se me chamarem, eu venho. sempre muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Então, pessoal, é isso, né? Vamos encerrando aqui nosso evento. O professor Luiz, né, manifestou a satisfação dele de voltar de uma maneira presencial. Nós estamos aos pouquinhos também, né, respeitando os protocolos de segurança, observando tudo aquilo que ainda estamos vivendo. E também, como eu falei mais cedo, foi um evento teste e a tendência é que a gente vá, né, aquecendo as turbinas e fazendo eventos aí cada vez maiores, tá bom? Obrigado pela presença, pela paciência de todos. Obrigado àqueles também que nos assistiram ao vivo ou pelo YouTube e até as próximas. Saúde a todos.